Muito bem, hora de oração, mais um dia oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Como estão as coisas? Queremos orar, abençoar a tua vida, fazer a leitura da palavra e ver aquilo que realmente o Senhor tem nos mostrado e nos ensinado na Escritura. Estamos falando sobre o livro de Gálatas e hoje, iniciando o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia, que ele havia formado e muitos irmãos haviam ali se convertido, mas em determinado momento eles estavam se desviando do evangelho verdadeiro, do evangelho puro. E hoje nós vamos orar, porque Deus tem pensamentos que nós não conhecemos. Mais altos e maiores são os pensamentos de Deus e não são os nossos, ensina Isaías. E muitas vezes estamos presos numa dimensão de crítica, de limitações, de perturbações, até mesmo pelas lutas que temos enfrentado ou vivido, ou por aquelas que imaginamos que teremos que então enfrentá-las. E isso é realmente o que o Senhor quer nos esclarecer. Os pensamentos dele são maiores que os nossos. Antes da oração, a leitura do capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: 14 anos depois, subi uma vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quando há aqueles que pareciam ser de maior influência, que tinham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão que me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Terminando aqui no versículo de número 10. Que tremendo! Mais uma viagem do apóstolo Paulo indo a Jerusalém, se encontrando com Pedro, com Tiago, com João, se encontrando com a igreja de Jerusalém, expondo a ele a palavra que pregava, o evangelho da liberdade. Liberdade, vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus. Quão tremendas são as escrituras e a tua palavra que nos faz, Senhor, claramente ouvir a tua voz. Por isso abrimos o nosso coração. Dá-nos graça no entendimento, na compreensão, no preparo, na formação, no fortalecimento das nossas vidas enraizadas em promessas, em palavras verdadeiras, em ensinos genuínos, ó Deus, da tua obra e da tua vontade, não da voz da carne, nem do homem, nem da voz de demônios, da influência de Satanás, mas aquilo que nos dá o evangelho da liberdade, liberdade em Cristo, liberdade dos grilhões da religiosidade, liberdade dos grilhões da carne, liberdade, Senhor, em autoridade e poder que transforma o homem interior, que atinge com a palavra, Senhor, cerceando ossos e medulas, alma e espírito, para pôr em liberdade cativos e oprimidos pela tua vontade. Visita-nos, visita a mim, visita os teus servos nesta porção, nesta unção, neste mover, meu Deus, genuíno, grandioso, em nome de Jesus, para que haja um romper, uma ruptura, para que haja, Senhor, um desmembramento, para que seja quebrado definitivamente todo jugo, todo peso, todo cansaço, toda tristeza, toda desmotivação, Senhor, todo desinteresse, despropósito que tem habitado no coração, no interior, na alma, Pai.
em nome de Jesus, seja desbaratado, quebrado, em nome de Jesus, no poder da tua palavra, no poder da reflexão e da luz que vem e ilumina os teus servos, que fomos chamados para a liberdade, e não para sermos escravos do pecado, nem escravos de desmandos de carne e sangue. Dá-nos, ó Deus, esta virtude em nome de Jesus e esclarece-nos para que não deleguemos as nossas vidas para nada e nem para ninguém, senão possamos viver em liberdade para com o Senhor, porque está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nisso abrimos o nosso coração e te pedimos, ó Deus, este caminho, esta correção. Te louvamos em nome de Jesus por esta verdade espiritual. Eu intercedo pelos meus irmãos, pelos teus servos, pelas tuas servas, pelos meus amigos. Em nome de Jesus, Senhor, possam se encontrar com a visão do Senhor, com a revelação do Senhor, possam voltar atrás, recorrer ao Senhor, buscar o perdão pelo caminho do arrependimento, para que enfermidades sejam curadas, para que desvios e travamentos, ó Deus, sejam completamente desfeitos e toda máscara que Satanás e seus demônios têm ordenado contra os teus servos para impedi-los de ver a grandeza da vocação, do chamado, da necessidade do servir a Deus, do prosperar para suprir a tua obra, caiam por terra e cada um seja liberado para a glória do teu nome. Meu Deus, traz conselhos, traz a visão, traz o poder, eu te peço. Traz a revelação e manifesta, Senhor, um dia de vitória a cada servo, a cada serva tua. E se o inimigo tem entrado por um caminho, saia por 7 caminhos. Consagramos a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, o poder da sua cruz e do seu sangue está derramado para lavar multidão de pecados e para pôr em liberdade cativos e oprimidos. Assim cremos, assim declaramos em liberdade e esperamos cumprimento de palavras, de promessas e de sonhos que o Senhor tem nos dado e revelado em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, todo esse ano, um ano tremendo de preparação, um ano de livramentos, um ano de crescimento, de sermos estabelecidos no lugar que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Em tudo te daremos a honra e a glória, o louvor e a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba, tome posse, mais um dia de oração, de clamor na presença do Senhor, em nome de Jesus. O capítulo 2 de Gálatas, ele mostra esta visita do apóstolo Paulo, uma vez mais em Jerusalém. A primeira vez, depois de 3 anos de sua conversão, agora 14 anos depois, ele volta então a Jerusalém. E ali ele se encontra com os apóstolos, e isso realmente é muito, muito claro, essa visita do apóstolo Paulo para com eles. Eles se encontram com pessoas que eram colunas, que haviam sido levantadas na igreja. E ali existe esse embate, esse confronto, porque Tito, que era grego, veio com Paulo. Tito havia se convertido nas campanhas de Paulo e era um dos pastores preparados e formados por Paulo para estar adiante das igrejas. Só que Tito acabou sendo convencido pelos irmãos e por pessoas de influência da igreja em Jerusalém a ser circuncidado. E a circuncisão era a marca na carne, no prepúcio do homem, segundo a lei de Deus. E Paulo então achou aquilo realmente um absurdo, porque era o evangelho da lei, o evangelho da circuncisão. E aquilo limitava e tirava a liberdade, obviamente, do Senhor Jesus e da sua cruz. Porque não é por obras da lei que somos salvos, mas pela graça infinita do nosso Deus, através de Jesus Cristo, né? E por isso ele vem instruir os Gálatas, mostrando que essa influência, vamos dizer, e essa difamação, esse escracho do evangelho da liberdade em Cristo, havia acontecido inclusive com Tito, que era um dos pastores. Por isso ele vem instruir aos Gálatas, dizendo, olha, essa mesma influência do culto da lei, do sacrifício e de Moisés, está tentando entrar aí nas vossas igrejas, ele está instruindo aos Gálatas, para que esse mal fosse realmente quebrado e dissipado dali, para que não fosse tolhida a liberdade que eles tinham na presença do Senhor e o mover do Espírito Santo de Deus.
que não era pela lei de Moisés, e sim toda a lei apontava para a cruz, apontava para Cristo. O versículo de número 4, isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então o apóstolo Paulo estava mostrando claramente que haviam falsos irmãos, pessoas que não haviam se convertido de fato, pessoas que estavam ali diante de um grande engano e queriam transferir a sua seita, entre aspas, queriam traduzir a sua desconversão, a sua falta de revelação, de brilho, de compreensão da palavra, encrudecendo a liberdade da revelação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em rituais da lei. E queriam tirar dessa maneira a liberdade. Depois ele se encontra com Pedro, com João, com Tiago, que eram colunas, e apresenta a eles o evangelho da incircuncisão, recebe conselhos, a destra da comunhão é estendida por eles ao apóstolo Paulo, eles o aconselham em fatores especiais, sobretudo para que eles não se esquecessem dos pobres, e o apóstolo Paulo diz que ele realmente se esforçou em fazer aquilo. Então, essa mensagem de hoje fica em nosso coração. Nada e ninguém tire a tua liberdade em Cristo. Busque a tua revelação, a tua própria visão de Deus. Abra a tua Bíblia, leia, chegue a conclusões. O Senhor vai desvendar a você muitas e muitas coisas e trazer fatores e valores no teu interior, para que você não seja refém de nada e de ninguém, mas para que a liberdade do Espírito de Deus possa te conduzir. É um tempo grandioso e tremendo de comunhão na casa dele e de crescimento espiritual. E se existem obras malignas, se existem pendências espirituais, se existem na tua vida fraquezas, esse é o tempo oportuno de você ir para cima e quebrar estes males. E o nome do Senhor realmente vai ser glorificado na tua vida. Mas saiba, há uma intervenção e uma interferência nossa, necessária na fé, porque nós continuamos a nossa carreira, continuamos a nossa vida, e nós vivemos no mundo, não pertencemos a ele, mas nele vivemos, então nele temos que interagir, e que nisso o Senhor te esclareça em todas as coisas, para que em nada você perca a sua liberdade, seja para as drogas, para o sexo, para o vício, para as manipulações, sobretudo para os demônios, e nem para carne e sangue que não é do reino de Deus. E assim o Senhor vai cumprir a obra na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Repita comigo: eu fui gerado em Cristo Jesus para a liberdade e não abro mão, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.